E aí, falando até desse passado e dessas questões que você falou, dos recursos que hoje a gente tem, é comum que a gente olhe para a dor como um problema e não como um sinal. E até você estava comentando sobre as pessoas terem percepções diferentes, etc. No geral, a gente olha para a dor de uma forma até razoavelmente muito parecida, como se ela fosse um problema e não um sinal. Então, a gente fala bastante isso no curso, na formação, né? Bom, todos esses temas, mas como a gente pode observar que nem tudo que é desconfortável é ruim, assim como nem tudo que é confortável é bom. Se todo mundo visitar um pouquinho sua história, vai ver que tiveram momentos onde aconteceram coisas muito desconfortáveis que você não esperava, mas que hoje, olhando para trás, você fala que aquilo ali foi importante em quem você é ou em que trabalho você está agora. A gente estava falando sobre isso aqui fora, né? E que muitas dessas mudanças precedem através de quebras de fluxos, de quebra de coisas que já estavam organizadas, acomodadas. Então, quando quebra, dá um desconforto, né? Quebra um estado que estava habituado, dá um desconforto. E então aqui, longe de falar, oba, quero dor, vem para dor, ou a dor não é o que você sente, mas a gente sabe que a dor é uma experiência subjetiva. Hoje a neurociência sabe disso. A dor é uma experiência subjetiva. Outra coisa que a gente sabe hoje é que o nosso cérebro não distingue dor física de dor emocional. A linguagem é a mesma. Então, ela é uma experiência subjetiva, particular, e que nem sempre somos treinados a senti-las, nos habituamos a senti-las. E o nosso mecanismo de reatividade, estava falando de reatividade antes, de respostas automáticas não pensadas, reflexas, de afastar da dor, impede que possamos aprender com ela. E essa sociedade que aquele filósofo sul-coreano fala da sociedade algofóbica, né, que tem fobia de dor, impede a oportunidade de se relacionar com isso. Sabendo que a dor ela é a expressão de uma condição. Então, assim como o choro, né, e a gente aprende, por exemplo, que não pode chorar, que é feio chorar, que chorar é coisa de criança, ou muitos homens aprendem como chorar é coisa de mulherzinha, né, maneiras extremamente pejorativas e desorganizadas sobre isso, que vão construindo uma sensação de que aquilo realmente não deveria acontecer. E que se está acontecendo é porque eu falhei. Né? E, e se a gente puder olhar o choro como uma expressão e não como problema, né, permite que a gente possa trazer um olhar de curiosidade e possa aprender com ele. E a dor é a mesma coisa. E se você tira aprendizados disso, mas está muito desconfortável, nenhum problema de você lançar mão de algum recurso analgésico, seja medicamento, seja erva, seja banho, seja compressas, o que for, para atenuar. Porém, mantendo o exercício ativo de o que eu posso aprender com isso, o que isso está falando sobre mim. Né? Mas a reatividade é isso. Tem uma dor, não gosto e tem que tirar. E a gente está vendo as consequências de uma sociedade que nada que a gente gosta tem que permanecer e cada um vai fazendo através dos seus pontos de vista o que pode ou o que não pode acontecer. Né? Essa questão do choro é curiosa, porque tanto para quem chora, quanto para quem está ao lado de alguém que chora. No geral, né, o ímpeto é falar, não, não chora, é fazer algo para que a pessoa pare de chorar imediatamente. Então, acho que existe essa dificuldade de ambos os lados. Isso aí abre um outro podcast de choro, mas é muito interessante. Né? O choro é uma comunicação muito antiga nossa de dor, de sofrimento, de desconforto, né? Tem outras maneiras, tem choros também de alegria, de satisfação, mas ele é um mecanismo de descarga e de expressão. E é muito comum quando eu vejo isso também convida aos meus lugares. E, novamente, na incapacidade de sustentar aquilo, eu substituo pela reatividade, de inibir
o choro de outra pessoa, né? E ao mesmo tempo o choro ele tem uma necessidade de alcançar o outro. Então é muito comum muitas pessoas quando vão para o choro muito visceral, assim, muito profundo, e que fica querendo controlar o som, porque as pessoas vão ver chorando, né? Essa é uma resposta típica de eu não devo, eu não posso, eu estou incomodando, eu não estou bem por estar chorando e as outras pessoas vão ver minha fraqueza, né? E a gente só pode ter esses receios se esses receios nos machucaram, nos feriram, ou se a gente pode observar. Então, assim como a própria pessoa chorando nesse seu exemplo, nem sempre se sente à vontade com a possibilidade de reconhecer que isso está afetando a outra pessoa e a outra pessoa está te acompanhando nisso ou te aproximando nisso. Mas também nem sempre a outra pessoa está disponível para poder receber isso e acompanhar o outro na experiência, né? Então, esse testemunho empático que a gente estava falando conversa nesses gatilhos do choro, né? Porque todo mundo, se há uma expressão de algo muito forte, todo mundo vai ter conversas internas com situações muito intensas, né? E vou fazer só mais uma pergunta do choro que me ocorreu enquanto você respondia. Mas é porque tem um ponto curioso. Muitas vezes, até tem histórias de crianças que seguram o choro, que começam a chorar quando vem o adulto, ou a gente, quando, sei lá, está num velório, e a gente está lá se segurando, e aí quando você encontra alguém muito próximo, alguém muito conhecido, ou alguém que era importante para aquela pessoa que partiu, o choro vem. Então, ao mesmo tempo, ele desperta também na presença de alguém que traz segurança, será? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um desaguar. Ele é um deixar sair. E eu preciso ter um lugar seguro para fazer isso, né? Claro, depende do meu nível de habilidade a lidar com isso, né? Eu consigo chorar fácil, eu tenho uma boa rede de pessoas que é um lugar propício para isso, mas sem dúvida ele é um mecanismo de descarga. E o mecanismo de descarga vai estar mais presente possível acontecer nos momentos onde eu estou menos num mecanismo de luta, de enfrentamento, né? Então, é muito comum isso. Estou falando particularmente do choro de descarga, tá? Porque tem alguns choros que vão estar relacionados com vínculo, com apoio, com vitimização e outras coisas que podem ter contexto um pouquinho diferente. Não quero generalizar aqui, todo choro tem essa condição, mas é mais presente, principalmente no aspecto terapêutico. Se a gente fala do pulsar da natureza e da nossa capacidade de se regular através dos ritmos, dos pulsos, a gente já falou isso aqui várias vezes, da respiração, inspirar e expirar, de beber água e eliminar líquido, de comer e defecar. Então, a gente está o tempo inteiro contraindo e relaxando. O choro é um processo de descontração, né? E muitas vezes eu preciso encontrar meus lugares de descontração. Eu encontro um ombro, que é o testemunho empático. Possibilidade de... Quando falo que o trauma é o que fica dentro de nós na ausência de um testemunho empático, não é que aquela condição deixa de ser ruim, deixa de ser dolorida, mas é a possibilidade que eu consigo carregar ela no meu sistema, porque eu tive um sistema do outro que apoiou essa experiência, né? E eu permito viver aquela experiência em cada detalhe, sem precisar desconectar da experiência para suportar ela, né? Então, essa experiência de um testemunho empático vai trazer experiências que seguem sendo desagradáveis, desconfortáveis, tristes, né, lutos e etc. Mas qual é a minha capacidade de atravessar eles, me mantendo em conexão com eles, né, podendo sentir o que eu preciso sentir.